Sejam todos muito bem-vindos ao programa Líderes de Líderes, o Código da Multiplicação. Essa novidade sim chegando, eu sou a Tássia Tages, consultora de negócios, gestora de pessoas, hoje atendendo algumas empresas no Brasil e transbordando na vida de grandes profissionais. E o tema de hoje é bombástico, então pega essa e agora meu time não bate meta. E a gente vai falar sobre isso, códigos maravilhosos, incríveis, que vêm direto do trono, e a gente vai poder acessar e ajudar realmente ao nosso time a alcançar os objetivos, né? Como a gente tem falado, na medida dos cursos que tem sido mentorado, é o código da multiplicação, de duplicar as suas vendas em 90 dias, né? Quem não quer, quem não deseja? Todo mundo aí, final de ano, expectativa para 2022. E aí, esse exclusivo é e agora meu time não bate meta. Então é para você líder, é para você gerente, é para você que deseja ser um líder, é para você que tem metas e alvos aí a ser alcançados. E agora nós vamos começar então a falar especificamente sobre cada uma dessas palavras, desfragmentar esse rótulo que muitas vezes nós colocamos também. E agora meu time não bate meta. Bora lá, partiu, vamos pra cima, sejam todos muito bem-vindos. Tenho certeza que esse conteúdo vai ser relevante para quem precisa ser e vai chegar aonde precisa chegar. Então, vamos lá, pessoal. A primeira pergunta que eu coloquei aqui, né, que são perguntas comuns entre gestores, líderes, gerentes, eu sempre faço essa pesquisa de mercado dentro dos empreendimentos, dentro dos negócios, né, onde a gente atua, é o que é meta. Muitas vezes as pessoas ainda não sabem o que é essa meta. E aí a gente se pergunta, ouve muito falar, né, meta é o que eu preciso alcançar, é um número específico que eu vou colocar lá em tal lugar, e eu vou ficar olhando para isso até eu alcançar. Mas é muito interessante porque quando eu fui desfragmentar, né, e agora meu time não bate meta, eu fui refletir sobre cada uma dessas palavras, sabe? Quando eu fui separar esse conteúdo. E eu fiquei pensando, e agora? E agora? A palavra e agora? Que tem tudo a ver também com aquilo que você quer, né? Preciso bater meta. Para ontem. Eu tenho um objetivo, precisa ser para ontem, eu preciso duplicar minhas vendas muito rápido. E agora? O que eu preciso fazer? E aí a primeira coisa que eu preciso fazer é entender da onde eu estou saindo e para onde eu estou indo. Saber esse percurso que eu vou trilhar, o preço que eu vou pagar e o quanto eu estou engajado e envolvido para que isso aconteça. Então vamos falar, e aí a pergunta é, e o que é de fato meta? E eu até anotei aqui, para não me perder em nenhum momento nessa uma hora, né? Porque quem me conhece sabe que eu me comunico, falo, deixo transbordar à vontade, deixo na liberdade aí de Deus também, que isso é para mim é o mais importante. E eu coloquei aqui que essa palavra meta, ela vem, o que indica marco da corrida. Então eu tenho falado muito para as pessoas, para os times, né, que eu já tenho atuado junto com eles nos treinamentos, é que se ele é um marco de uma corrida, é eu que vou estipular aonde ele vai estar. E eu coloco a meta como um ponto de partida e não como um ponto de chegada. Eu anotei isso porque foi algo muito interessante, porque eu não fui buscar um conteúdo, eu não fui ler um conteúdo, embora eu faça isso muito, para falar sobre isso, especificamente sobre isso. Esse tema ele está dentro já de um curso que é mentoria, né, que a gente faz esse curso direto com os times, líderes de líderes, tá? Dentro do Código da Multiplicação, que é um programa. Eu, junto com o meu time, também realizamos todos os dias, é uma ação que não para, dentro da gestão de pessoas, dentro desse processo de cuidar de gerentes, deles duplicarem as suas vendas, deles alcançarem o máximo da multiplicação através dos seus resultados, do seu time. E aí eu sempre falo isso com eles, o que seria essa meta? E aí eu falo, meta ela é piso, né? Eu já ouvi muito sobre isso de pessoas relevantes, eu acho isso incrível, porque queima muito no coração de muita gente, né? A meta, ela é piso, tá debaixo dos teus pés. Se ela é um marco de uma corrida, eu posso pensar que a minha meta é o meu marco inicial. Então eu vou colocar ela no meu ponto de partida e não no meu ponto de chegada. Então você vai começar a fazer a trajetória das tuas vendas, dos teus processos, a partir desse momento que você vai iniciar. Então você vai ter a sua meta e os seus alvos, tá? Seus alvos que inclusive eles têm que ser crescentes. Eles têm que ser constantes na sua vida, em todo o tempo.
Então sempre coloque assim, eu tenho a minha meta, que é o meu ponto de partida, mas eu tenho alvos que são escaláveis. Então anota aí, papel e caneta na mão, anota essas palavras, sim, porque elas vão virar chaves em você. São códigos, sim, são códigos que são especiais, que foram separados para entregar para quem precisa ser entregue, né, nessa manhã, nesses dias, ao decorrer do tempo que as pessoas vão assistindo, né, através do canal. É uma novidade, como eu falei lá no início, né, foi pego todo mundo de surpresa, não avisamos ninguém. Ninguém foi avisado disso, foi algo que juntamente com a nossa equipe, né, que caminha com a gente, que cuida de toda essa parte, vamos iniciar, vamos startar esse novo tempo do Código da Multiplicação, do Líder de Líderes, que já tem um canal no YouTube, Tássia Tages, que você pode ir lá se inscrever, porque direto vai ter conteúdo lá relevante para quem é gestor, para quem é líder, para quem quer alcançar esse propósito. Então bora lá, se inicia, a gente já falou aqui o que é meta. É um marco de uma corrida, é o início, é onde você inicia, aonde você quer chegar é o seu alvo. Então a primeira coisa que você precisa saber, que você precisa ter para você, se o seu time não bate meta, é saber que a meta, ela precisa desinstalar esse drive mental que um dia foi colocado, de que a meta é a minha chegada. Então a meta é o meu início, ele é o marco inicial, beleza? E aí a gente vai partir para a segunda pergunta, para a gente ser objetivo, direto, aproveitar esses minutos que a gente tem juntos aqui, que é de quanto em quanto tempo a meta deve ser ajustada. E percebe que essa palavra, né, essa frase, e agora meu time não bate meta, que eu falei para vocês que ia ser desfragmentado, né, e agora meu time não bate meta. A gente acabou de falar sobre a meta que está dentro dessa frase. Nós vamos falar de quanto em quanto tempo a meta deve ser ajustada. Então está dentro do quê? E agora? Deixa eu falar sobre e agora. E o que seria e agora? É estar entrando pela porta, ou seja, nesse instante. Eu preciso te falar que se você deseja que seu time bata as suas metas, que na verdade é um ponto de partida para você alcançar os teus alvos, você precisa começar nesse instante a investir mais no seu time. Recentemente, lá no nosso canal no YouTube, foi postado duplica suas vendas em 90 dias. E há algo muito relevante que você precisa entender, porque vai falar sobre esse prazo de agora, de instante, vai falar muito sobre esse time, né? De quanto em quanto tempo eu preciso ajustar a minha meta. Se eu tô falando que a meta ela é um ponto de partida e não é a minha chegada porque ela é um marco, o que eu preciso entender dentro do e agora, dentro de ser ajustado? Porque todo tempo eu preciso ajustar. É porque a cada momento que você chega em um alvo, você marca um novo ponto de partida. Ou seja, né, a nova meta de iniciar algo para um alvo maior. Então é isso que a gente precisa iniciar. Isso que eu estou falando para você não é uma cópia de um lugar. Eu de fato não li isso em algum lugar. Eu ouço sim falar sobre alvos específicos, né, onde a gente precisa alcançar, que meta é piso e que teto é alvo. Sim, é muito relevante. Isso só testifica aquilo que já está queimando no nosso coração para ser transbordado na vida do máximo de líderes, no máximo de pessoas que a gente for alcançando dentro dessas mentorias, dentro desses cursos. Mas eu preciso te falar que se você vai trabalhar os ajustes disso, é como uma escalada de uma montanha. Você tem vários níveis da escalada. E dentro dessa escalada, pode ser que você venha a desistir, porque troca de temperatura, vem desgaste, vem a preparação. A preparação que você precisa ter para escalar essa montanha. A gente está falando sobre momento. A gente está falando sobre de quanto em quanto tempo eu preciso ajustar a minha meta. E repassando para quem acabou de entrar, a meta ela é ponto de partida e não ponto de chegada, ela é início, ela é marco. Meta fala sobre marco, então é você que determina como você vai iniciar e aonde você vai chegar, que são os alvos, tá? E aí, de quanto em quanto tempo, é conforme você vai fazendo essa escalada. Então são degraus, são níveis, é progresso, é processos que você vai passando, você vai vencendo e aí você inicia um novo marco, ou seja, uma nova meta para um novo alvo. Entendeu? Dentro desse de quanto em quanto tempo eu preciso ajustar as minhas metas para os meus alvos específicos, eu falei de alguns processos que você precisa fazer e eu mencionei para você que dentro do canal do YouTube Tássia Tages tem um curso que já está disponível para você, totalmente gratuito, para você assistir, para você compartilhar com líderes, gerentes que você achar relevante, que você acredita que precisa também desempenhar essa função. A gente vai falar sobre momentos, pessoas que são colocadas no nosso caminho para exercitar o agora que a gente está falando. Ser ajustado para o e agora. E agora meu time não bate. Estou falando sobre tempo, sobre esse instante. Beleza? Então
Então assista lá porque você vai ter mais completo sobre essa frase. E aí vem uma pergunta de um gerente também. Como os gerentes podem melhorar o time para bater as suas metas? Então nós vamos falar sobre time. Você sabe o que significa a palavra time? Fica um tempo aqui para você pensar um pouquinho sobre o que é essa palavrinha, né? Essa palavrinha tão pequenininha que todo mundo fala, todo mundo cita. E hoje mesmo ainda cedo pela manhã, né? Fui meditar um pouquinho sobre isso, nada tão programado, né? Uma live assim que veio de surpresa para todo mundo e eu fui refletir. E aí é engraçado porque quer dizer grupo de pessoas empenhadas na mesma atividade em conjunto, né? E fala sobre pluralidade, ser plural. E aí é interessante porque se a gente parar para pensar, a união é algo, a unidade é outra coisa, né? A gente tem duas palavrinhas, união e unidade. A união fala, por exemplo, de um saco de batata lá, tem várias batatas ali, então tá falando de união. Agora, unidade é quando eu vou lá, coloco todas essas batatas na panela de pressão, elas ficam moles, amolecidas, e eu amasso elas e ali há uma grande união. Fala sobre engajamento, sobre integridade, sobre intimidade. Até muito mais do que interação, né? Porque a intimidade ela é totalmente diferente. Como eu tenho aprendido também junto nas mentorias que eu tenho feito com pessoas que eu amo, super relevantes na minha vida também, entre várias que eu tenho buscado estudar dentro desse processo. Então, dentro dessa pergunta que cabe justamente sobre isso, né? Lembra que eu falei pra vocês? Dentro dessa frase, e agora meu time não bate meta, eu tenho agora a palavra time. Eu já falei sobre a palavra meta, já falei sobre a palavra e agora, que tem lá, né, que fala sobre instante, o que eu preciso fazer e como preciso, né, tá dentro de tarefas. Tem esse vídeo no canal do YouTube, mais uma vez falando pra você assistir dentro do Tássia Tages, porque vai falar especificamente como duplicar as suas vendas em 90 dias. Então tá falando do como. Como você vai fazer isso? Essa resposta está lá no canal do YouTube e tá dentro dessa pergunta, e agora? E agora meu time não bate meta, o que eu tenho que fazer? Volta lá. E aí o terceiro pilar é a palavra time, que você está aprendendo mais um pouco, talvez você já sabe, claro que você já sabe, né? Você é um gestor, é um gerente, é um líder, é alguém que foi chamado para influenciar pessoas, para transbordar na vida das pessoas. E você já sabe que time significa, assim, um conjunto de pessoas que estão dentro de um mesmo ponto, que iniciaram um ponto de partida na mesma jogada, ou seja, pelo mesmo propósito. Para mim, falar de time é algo que queima muito meu coração, porque fala sobre a unidade e não sobre a união, onde cada um vai sim ter a sua identidade, mas é juntos que eles vão cumprir um propósito. É como num time de futebol. A gente sabe que todas as peças são muito importantes, até o reserva é muito importante, onde muitas vezes é desprezado, né? O treinador, o bandeirinha e por aí vai. Eu não entendo muito de futebol, gosto que assisto com meu esposo, mas não é o meu forte, então não vou meter a isso. Mas eu quero te citar sobre isso, porque muitas vezes nós nos esquecemos que todas as pessoas são importantes. É como um corpo humano. Então falar sobre time, que é essa parte que está envolvida em um processo, é como um corpo humano. Se a unha do meu pé, ela não é importante até o momento que ela encrava. Então ela é importante. Então eu estou cuidando da parte desse corpo, eu estou cuidando da unha do meu pé, eu estou cuidando do cílio que cai dentro do meu olho, né? Que tem hábitos, tem formas de cuidar. Eu estou cuidando de todas as partes internas do meu corpo, eu estou fazendo meu exercício físico, eu estou bebendo muita água, eu estou me alimentando corretamente. Como eu estou cuidando do meu corpo? Então, time, nós estamos falando sobre time. E agora meu time não bate meta, não é o tema? E não estamos na palavra time? Eu vou repetindo isso porque tem várias pessoas que vão entrando, essa live ela vai ficar gravada e ela vai servir para outras pessoas irem assistindo também. Foi pego de surpresa, vou repetir isso aqui também para você. Foi proporcional, né? Proposital e proporcional, para que cada um pudesse receber na medida que necessita, que realmente precisa. E a gente vai entregando por medida. Então, time é pra gente cuidar. Existe alguém que foi chamado para liderar essas pessoas. E o gerente, ele pode melhorar o time para bater meta, ele pode ajudar o time a bater meta no momento que ele sai dessa questão da união e vai para a unidade. Quando ele sai desse cuidado íntimo dele, só dele mesmo, e ele passa a ter um olhar a partir do outro também. Cuidar das pessoas, ser relevante na vida das pessoas é fazer elas fluírem na identidade delas. Tenho falado muito sobre isso. No Código da Multiplicação, essa é a essência do DNA, da multiplicação, do maior líder de todos, que é Cristo. A gente sempre vai falar dele. Não tem como sair dele, porque o maior mentor de todos é ele a nossa motivação diária. E não tem como não falar sobre metas e alvos também sem falar dele, sobre escalada de montanha, sem falar dele. Então, se você realmente quer ajudar o seu time a bater meta, você quer melhorar o teu time para bater meta, a palavra de melhorar,
a avançar, ela exige um progresso, um cuidado. Ela inicia também num ponto de partida onde você vai começar a entender quem são essas pessoas. E eu tenho uma pergunta para você. Qual é o tempo que você tem tirado para estar com essas pessoas? Você tem se dedicado a elas ao ponto de exigir algo em troca? Porque isso é muito importante para aquele que quer melhorar algo. Se eu quero melhorar algo, ela já existe, já está ali. Eu preciso investir tempo. Eu preciso caminhar com essas pessoas, perceber quais são as habilidades, as competências. Eu, como gestora de pessoas, eu faço muito isso, mapeamentos, mappings. Eu faço profiler, eu uso tecnologia, ciência de dados para me ajudar, sim. Mas a mais importante, como eu digo para eles no PDI, quem tem caminhado comigo é: o que você tem a dizer de você mesmo? O que você sonha? Quais são os seus alvos? Como é o seu ponto de partida? Como você vai iniciar? E um líder, ele precisa ter esse tempo, ele precisa ter esse interesse de sentar com essas pessoas e começar a trilhar esse objetivo de alcançar, de melhora, para o time dele bater as metas. Então não é tão simples assim. Querer bater meta, querer que o seu time, né, seja relevante e tenha vendas, múltiplas vendas tão rápido, exige um esforço. E não é só seu. Muitas vezes a gente vê líderes que são vendedores. E tudo bem, até aqui, né, foi funcionando, foi dando certo, né, em partes. Mas você foi chamado para uma liderança que, a partir de você, tem um monte de pessoas ali que também estão ali para transbordar. Então você pega um pouquinho de você, coloca dentro dessas pessoas e elas vão transbordar com um pouquinho de você, um monte delas, ou seja, elas vão fluindo muito além de você. E esse é o segredo da multiplicação, o código da multiplicação, que ela vai passando todo esse transbordo para o outro encher muito mais e jorrar muito mais. Porque tem outras pessoas que também vão estar ali precisando. Esse é um sentido de melhorar o time para bater as suas metas. E eles vão bater meta quando você parar um pouquinho para dizer assim: peraí, existem pessoas do meu lado. O que essas pessoas estão precisando? Quem são essas pessoas? O que eu posso fazer para elas desenvolverem na identidade delas? Deixa elas fluírem, tragam ideias, fala pro teu time, se você quer melhorar o teu time para bater meta, e a palavra time eu já te expliquei o que ela significa, em pessoas que estão dentro de uma mesma atividade, dentro do mesmo propósito, você precisa chamar ela, engajar ela no propósito, na identidade dela. Chama ela e fala assim: o que você tem de ideia, o que você tem de projeto, então executa, porque quem traz a ideia tem que executar. Então assim, não é simplesmente trazer a ideia e deixar ela solta, não, o time é assim. Cada um traz a sua essência, transborda naquilo e executa. Então isso é muito importante. Eu espero que essa pergunta tenha respondido muito também ao teu coração sobre dúvidas. Você que é líder, ou você que quer ser líder, ou você que é gerente, você que exerce relevância na vida de pessoas. Líder na sua casa. Porque se a gente é pai e mãe, a gente é líder. Até tem crianças que já são líderes. São líderes de outras crianças, até dos seus animaizinhos de estimação, elas exercem liderança. Elas têm esse chamado de governo, de governar, né? A gente tem ouvido muito sobre isso nesse tempo, porque nós somos sim os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora que vão colher onde não plantou, isso é valioso demais. Você tem noção de quantas pessoas passaram por processo doloroso pra gente chegar até aqui e pegar todas essas informações, transformar em vida e transbordar? Então, assim, é pra isso que a gente serve. E muitas pessoas falam: eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Tira isso, tira a palavra não. Tira essa palavra não do teu coração. Inclusive, é muito legal, porque aqui eu coloquei: e agora? Meu time não bate meta. E dentro dessas frases, a próxima pergunta é: onde você vê que os gerentes mais erram e por isso não batem a meta? Então, é uma outra pergunta que sempre é solicitado dentro dessas mentorias. Você percebeu que dentro dessa frase tem a palavra não? A palavra não, ela vem de negação. Negar, recusa, precisar de ajuda, oposição ao sim. Então, se você já usa essa palavra não nas próprias frases, na sua boca todos os dias, você já está retrocedendo. É com a palavra de reclamar. Clamar vem de clamor, que você já sabe que é aquilo que você deseja, é onde os teus pés estão pisando para você avançar mais um nível, certo? Só que quando você fala, você reclama, você anda de ré, você anda para trás. Então eu retrocedo ao meu clamor, então eu não saio do lugar. Isso é reclamar. E quando eu falo da palavra não dentro dessa frase, e agora o meu time não bate a meta, eu tô falando disso, de uma ré que você está dando todos os dias. Porque você tem um monte de desculpas muitas vezes, eu tenho um monte de desculpas, por exemplo, pode isso acontecer e aí a gente não consegue avançar. Quando eu falo você, eu estou falando de mim primeiro, é processo que passa primeiro por dentro.
né? Dentro, canaliza aqui, né? Vai canalizando, vai passando, um pipeline, e aí até o momento que ele vai transbordar, e aí ele vai sair com cura, ele vai sair como o próprio ouro é refinado no fogo. Ele também, como o próprio organismo da gente remove as impurezas para um lugar que é apropriado para sair, e dentro do nosso organismo fica somente aquilo que é saudável. A palavra é não. Não, ela é muito necessária para a gente fazer separação daquilo que não é prioridade na nossa vida. Saber dizer não é muito importante. Mas usar a palavra não dentro de coisas que você está falando sobre progresso e clamor, isso é muito forte. Então nós precisamos cortar essa palavra e dizer, e agora o meu time bate meta, o que eu preciso fazer para ir além? E agora, meu time está batendo meta, o que eu preciso para fazer além? E agora? Meu time está vendendo X, mas o que eu preciso para ele ter um ponto de partida, uma meta inicial para ir para o alvo, como a gente falou no início dessa live. Que nós falamos muito, nós já falamos sobre meta, sobre agora, sobre time, e nós estamos falando sobre a palavra não. Lembra que eu falei para vocês, ia desfragmentar essa frase, e agora meu time não bate meta, para falar com líderes, gerentes, para poder trazer códigos preciosos, porque são preciosos, e vai atender e vai falar o coração de quem precisa falar. Vai chegar as pessoas que tem que chegar, porque muitas delas que não precisam, né, que não precisam desses códigos que já fluem, tá tudo certo, mas tem muitas que ainda não. E a gente tá aqui para servir. A palavra líder, inclusive, é serviço. Então, serviço todo o tempo. Aquele que é líder, ele é sim um exemplo, ele está ali para servir, ele é o primeiro a chegar. Tem pessoas que estão comigo aqui, que acompanham o meu trabalho, sabe? Eu e meu esposo, nós servimos. Nós estamos dentro da ação, todo o tempo. A gente não se anula de algo e fala para alguém fazer apenas. Agora a gente deixa as pessoas se manifestarem e trabalharem na identidade delas. Elas surfam ali todo o tempo nas ondas, assim, com a prancha delas, que Deus deu para elas. E aí dentro desse trabalho que a gente vai desenvolvendo, a pessoa ela vai trabalhando dentro da identidade dela e a gente vai traçando alguns caminhos que a gente vai percebendo que é relevante e que pode auxiliar para ela não ter problemas dentro daquela onda. Então isso é muito importante para falar. Nós falamos então sobre a palavra meta e agora time falamos sobre o não, para você tirar essa palavra não, a negatividade de coisas que não são relevantes e usar o não para aquilo que é importante. Importante na sua vida, saber dizer não para coisas que estão te tirando do propósito. Saber dizer não para situações que estão tirando você da tua própria identidade. Beleza? Nós vamos falar sobre a palavra bater. A palavra bater é a próxima, né? E agora meu time não bate meta. A palavra bater, ela vem de pancada mesmo. Fala, caraca, Tássia, pancada, golpe, prego, golpear, prego. Então, assim, é muito louco, porque e agora meu time não bate meta, ou seja, pregar insistência. Você, para pregar um prego, quantas vezes você teve que bater? Então, fala sobre resiliência, persistência, constância. Você precisa utilizar dessa técnica, né? E quanto mais você bate naquela tecla, mais você vai se firmando. Então nós precisamos alcançar esses alvos batendo sim nesse prego todos os dias, sem desistir, com essa constância, com essa persistência, com essa perseverança, para você alcançar esse destino que você quer alcançar de fato, né? Nós falamos que meta quer dizer marco, ou seja, é o ponto inicial, é o ponto de partida, e alvo, que é o futuro onde você quer chegar, e que todo o tempo, como numa escalada da montanha, a gente fala, e agora, de instante, né? Você vai iniciar um novo marco, uma nova meta, que é um novo ponto de partida para você ir para o próximo nível. Nós falamos sobre time, a importância de você estar com o teu time para conhecer, para sair da união e ir para a unidade, e aí você, através da intimidade, alcançar lugares que você ainda não alcançou no teu time, e através dessa intimidade você vai descobrir códigos pesados que vai fazer essas pessoas chegarem ao destino, e aí você não vai usar mais expressão, e agora meu time não bate meta, o que eu tenho que fazer? Se teu time não está batendo meta, volta lá no ponto de partida, que é a meta, que quer dizer marca, o ponto inicial, e traça o teu alvo, tendo constância, que é o fato de bater, que a gente está nessa palavra bater, eu falei para vocês que eu ia trabalhar palavra por palavra, que é o bater, que é a constância, que é a perseverança, que é a disciplina, que é o quanto você se interessa pelo outro dentro da palavra time, o quanto isso é relevante para você, você tirar às vezes o olhar ali da individualidade e começar a se envolver com um transbordo que não tem a ver só com você, que tem a ver com toda a terra, com todas as pessoas que são acessos, né? Na sua vida também são acesso para outros. Beleza, eu acho que ficou claro isso, a questão do bater, né? A palavra não também, que eu já falei pra você aqui nessa live, o quanto ela é importante você saber fazer a separação e usar ela de forma adequada. E aí vem a próxima pergunta. Meu time não atende às minhas expectativas, tá? Então a última palavrinha da frase, e agora meu time não bate meta, nós falamos do e agora,
Falamos do time, do não, do bate e da meta. E a palavra meu? O que significa? A gente usa tanto, né? O meu, a minha, eu quero, pra mim, tudo tem a ver comigo, só pra mim, né? E aí, fala sobre pertencimento, de fato. Quando você usa a palavra meu, fala sobre posse, aquilo que é suficiente, aquilo que é meu de direito, aquilo que é direito, né? E aí você usa essa expressão, e agora meu time não bate meta. Eu, como gestora de pessoas, eu tento tomar o máximo de cuidado para não usar essa palavra. Porque não é meu, é nosso. Então, assim, e agora o nosso... Até essa frase, dentro desse contexto, ela tá equivocada. E ela precisa, sim, entrar em um novo start, um novo ponto de partida. Porque não é meu, é nosso. E quando fala nosso, eu tô falando de algo muito maior, que envolve até, inclusive, e a prioridade, o Criador, que te colocou nessa terra com propósito e colocou vidas. Eu tô falando a líderes, a gerentes todo o tempo aqui, tô falando a pessoas que cuidam de pessoas. E pessoas que realmente... 3, 4, 5, 10 pessoas, 1 milhão de pessoas que tomarem a decisão de não usar mais essa palavra meu, a não ser para si mesmo, aquilo que é seu, que é a sua decisão todos os dias, a minha decisão, aquilo que tem a ver com você e não a ver com o outro, e passar a usar essa expressão nosso, ela vai fazer todo sentido dentro de você alcançar a sua meta que você tanto deseja, alcançar a meta do teu time, inclusive, que é abdicar um pouco de você ali todos os dias para transbordar na vida dos outros, ter tempo com essas pessoas também e se tornar relevante na vida delas, na identidade delas. E parar de usar essa expressão meu, que é algo de posse, que é colocado lá no passado, desde quando a gente é criado, né, pelos nossos pais, que tem muito isso, meu filho, né, você já viu? Não, meu filho, minha filha. E é lindo, é filho mesmo, é presente de Deus, mas vem dele. E aí é nosso filho. E quando eu falo nosso, a responsabilidade ela passa a ser coletiva. Então olha o quanto isso é importante. Falar sobre essa palavra meu e entrar na palavra nosso é sair de um individualismo, é sair de um pote pequeno, de um poço, de um tanque pequeno onde a água está retida, onde não é algo que corre como um rio que corre, e entrar no nosso, que aí ele é transbordante, aí ele fala sobre oceanos. Quando é meu, é muito pequeno. Então, se eu quero e agora meu time não bate meta, eu tenho que parar de usar a palavra meu. E falar, e agora o nosso time? E agora o nosso time precisa bater meta. E cuidar da palavra não, né? Porque eu já tô afirmando que eu não bato todos os dias. Eu sou gestora de pessoas e consultora de negócios. Eu faço isso já tem mais de 11 anos. Dentro dessa área empresarial, dentro de tantos altos e baixos, de tantos tombos que eu já tomei, não sendo melhor do que ninguém de forma nenhuma, mas pegando a minha porçãozinha e tirando do meu e colocando dentro do nosso, tem feito a diferença na minha vida. Hoje atendendo alguns grupos, sim, no Brasil, e fazendo projetos e distribuindo aquilo que há de melhor, que é aquilo que Deus tem colocado no meu coração, entendendo que eu sou filha, que eu tenho identidade de filha, que isso é muito importante você saber. Quando você está falando sobre o nosso, é você saber que você é muito importante, que você foi escolhida, que você tem um chamado de influência na vida dessas pessoas, mas que tem pessoas que estão com você para receber algo de você, juntar com o dela e aí alcançar todos os sonhos, alvos, objetivos que ela quer, que ela deseja para casa dela, para a vida dela, para a família dela. Então, dentro desses pilares aí, a gente falou sobre, né? E agora, meu time não bate meta. Dentro desses pilares, dessas 5 perguntas, eu deixo para você uma pergunta também, para você refletir sobre você mesmo. Eu deixo um desafio, eu deixo um para casa para você. Se você é um líder, se você exerce influência na vida das pessoas, como você tem tratado essas pessoas? Como você tem tratado a si mesmo? Como você tem tratado as outras pessoas? Qual o tempo que você tem tirado para essas pessoas também? Ou você quer só falar do seu, o meu, para mim, agora? Porque, né? E agora? Eu falei sobre isso, sobre instante. Como que você tem lidado com aquilo que você deseja, que fala de futuro, sobre alvo, a escalada de uma montanha, que passa por vários processos e estágios? Como você tem cobrado isso? Como você tem cobrado essas pessoas? Como você tem lidado com as dificuldades, né, com todas as lutas e as particularidades que cada pessoa que está ao teu lado tem também, todos os dias? Como você tem lidado com isso? Isso é muito importante para você refletir. E aí vem a tarefinha para você. Como você vai dar esses passos? Porque aqui a gente falou de passos sim para dar. Todos os dias eu deixei aqui para você. Relacionar, ter tempo com as pessoas, entender quem elas são, caminhar com elas. Está dentro de um processo de gestão de pessoas. Se organizem. Gestão de tempo. Como você tem organizado o teu dia? Ele é todo bagunçado? Como que você vai liderar pessoas assim?
Se você fazer um ótimo trabalho com os líderes da tua empresa, mas a tua casa ficar desorganizada, eu falo isso por mim mesmo, porque todos os dias eu já desisti de muita coisa por causa disso. Porque eu não sabia lidar com as minhas emoções quando eu deixava meu marido e a minha filha de lado. Eu desisti de tudo, porque eu sempre falei, dinheiro não vai me mover, o dinheiro não pode me mover, o dinheiro é para ser servo, e não o meu senhor. Então eu bati muito nessa tecla. Por muito tempo eu até falava, não, nem quero dinheiro porque vai me fazer perder. Eu falei, não, como que eu vou transbordar? Como que eu vou atender? Como que eu vou servir as pessoas? Eu vou servir de diversas formas, mas uma das formas é com recurso. Então sim, eu preciso estar preparado para receber. Como que as comportas do céu vão se abrir sobre você e sobre o teu time se você não tiver estrutura para suportar a água que vai descer? E aí a tua casa vai estar estragada? A prioridade, a base dessa construção? Desse relacionamento com a primeira liderança que você exerce, então é cuidar da sua saúde primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a você e cuidar de você, cuidar do teu tempo, gestão do tempo, cuidar do teu corpo. Você tem feito meta para emagrecer, você tem feito metas para estudar, você tem feito metas todos os dias, eu tenho feito. Como que a gente tem lidado com esses objetivos? O tempo que a gente tira ali com os nossos filhos, né? Como eu tenho falado com as pessoas que eu trabalho, eu preciso parar, eu preciso ficar off em algum momento. Eu vou colocar, estou off. Eu estou off porque eu preciso recarregar as minhas energias. E tem alguém que carrega nossas energias, é amor, é família, é pessoas que transbordam, isso é liderança. Esposo, a esposa tem que ter tempo com o esposo, tem que entender o esposo, exercer aquilo que você vai fazer com o time antes na tua casa. Com os nossos pais, né? É difícil às vezes de administrar isso, mas é necessário. Tentar estar com ele, entender o coração, não entrar em certos tipos de problemas que a gente entra ao ponto de prejudicar e de paralisar, mas servir da melhor forma. Falar, olha, eu tenho essa porção, se te servir para algo, está aqui. Ser amável, né? Servir da melhor maneira, mas não perdendo a tua identidade, jamais deixando ninguém te paralisar. Porque a história deles é a história deles, e a tua é tua. Beleza? Então, exercer liderança, alcançar, assim, resultados no teu time, que a gente tanto espera, e agora meu time não bate meta, como foi a pergunta inicial, tá te trazendo novamente a um start inicial sobre meta que a gente falou, que quer dizer ponto de partida, ponto de início, né? Ponto de partida para o alvo, que é o ponto de chegada, depois para uma nova escalada que você vai começar, e o ponto de partida fala sobre casa, sobre governar a sua própria casa, sobre governar a sua própria casa, que é o teu corpo, que é a igreja principal, né? Junto com a tua família. E aí sim, você vai servir a Deus em primeiro lugar, você vai servir ali a tua casa, você vai servir a comunidade, você vai servir as empresas. Eu sempre orei reino nas empresas. Reino porque eu sabia que havia pessoas que estavam escravas de um sistema, de todo um conhecimento que foi colocado, né, na sociedade ao decorrer da Revolução Industrial e de tudo, da humanidade, e que foi um processo, beleza, mas agora, como eu falei lá no começo, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós vamos colher onde não plantamos, não semeamos, mas temos que semear todos os dias sim também. Mas nós estamos colhendo coisas grandes que anciões plantaram. E é valorizar essas pessoas e não criticar. Não usar a palavra não para coisas inadequadas. Não pegar essa energia ruim e reclamar, que eu falei na palavra não do reclamar, ou seja, clamor e de retrocesso, que eu não saio do lugar, eu fico reclamando. Clamo, reclamo, né? Clamo, reclamo, eu não saio do lugar. Foi falado lá no comecinho da live, né, em todas essas palavras, repassando aqui pra você, pra gente finalizar. Bater meta fala sobre persistência, sobre bater mesmo, sobre martelo, sobre prego, né, eu tô falando ali sobre algumas palavrinhas, pancadas, golpes. Golpes têm objetivo, não é pra ficar batendo pra ferir alguém, mas é pra bater pra alcançar o quê? Uma perfuração, uma profundidade. Posso falar sobre profundidade. Então, que entre isso também dentro do teu coração, quando a gente falou sobre a palavra bater, e eu falei sobre o meu, e aí a gente vai encerrar por aqui, já deu aqui o nosso tempo, eu espero que tenha sido relevante. Cuidado com o meu, é tudo nosso, porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Nós somos dele, nós, todos nós. E quando você for usar essa palavra meu, use para a expressão do meu sim, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo, ele te chamou para governar, ele te deu um chamado, e é sim o seu chamado que tem a ver com todos nós. E o seu chamado, ele tem que, a partir de hoje, sair para fora. Não temas. Não se paralise mais, né? Usa a expressão para poder colocar um marco definitivo do negativo que você não vai mais executar. Que a partir dali você vai voar para cima agora. Você vai voar mais. Cada dia mais dentro do teu objetivo. E aí comece a transbordar assim na vida das pessoas. Eu falo muito sobre isso já tem muitos anos. Quem me conhece sabe.
Desde que eu saí lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e vim para Uberlândia, Minas Gerais, eu uso essa expressão. Não tem a ver com a gente, tem a ver com o outro, mesmo sem ser cristão, mesmo nascendo em um lar que não era estruturado, cheio de problemas, mesmo tendo um pai que cético, ateu, né, que hoje já conhece a Cristo, hoje é apaixonado por Jesus também, os meus irmãos também, a minha mãe também, cada um que foi entendendo o processo de se jogar nessas profundezas, de se emergir, sair dessa questão rasa e se jogar nas profundidades, tudo fala sobre bater metas, alvos. Isso é alcançar, tá dentro de tudo aquilo que a gente falou, relacionamento, se envolver com as pessoas, amar as pessoas na identidade delas. Quantos problemas eu tive porque eu ficava olhando pra trás, ficava olhando lá pro problema do outro, porque eu sou assim, porque meu pai isso, porque minha mãe isso, porque meu irmão aquilo, porque meu amigo aquilo outro, porque a minha vida, porque a minha casa, porque eu morava no bairro X. Não. E lá atrás eu já falava, eu preciso ser relevante sim, porque eu tenho meu chamado, e eu nem sabia o que era isso. Eu não tinha um contato com Cristo, eu fui ter um contato com Cristo aos 21 anos de idade. Eu tenho 35, vou fazer 36. E eu tô todos os dias sendo aperfeiçoada, todos os dias é um conhecimento novo, todo dia Deus bate de uma forma pesada. Todos os dias ele fala, você vai continuar paralisada porque as pessoas acreditam que você não deve ser o que você foi chamada para ser. Não, Tássia, você vai ser o que eu te chamei para ser. E você vai ser sim, sim e não, não, com amor. Você não precisa ser grossa, você não precisa ser indelicada. Ainda que você tenha a sua identidade bem precisa, né? Esse jeitão seu, seja você. Mas jamais deixe de ser quem eu te chamei. Você sim é chamada para gestão de pessoas, você fugiu do teu propósito como estava lá no meu testemunho no Instagram, lá no YouTube, tem dois vídeos lá já disponíveis, a desconstrução do meu antigo eu, onde eu falo da minha vida profissional, o quanto eu patinei na vida, quantas vezes eu patinei, hoje eu me sinto completa, sim, completa, com a minha família, com Deus, com o meu recurso, com aquilo que Deus colocou na medida que eu posso suportar. E ele vai aumentando essa medida na medida que eu dou conta de suportar para que eu não me perca, porque ele é pai de amor. E todo esse processo de viver a minha identidade foi muitas renúncias, de dizer não para aquilo que era importante dizer não, e dizer sim, e usar o sim, e usar o acesso para aquilo que eu precisava acessar. Então fica aí, a partir de hoje não use mais a expressão, meu time não bate meta e agora. Fala assim, qual é o próximo nível que nós vamos alcançar? Como que eu consigo alcançar o coração dessas pessoas? Como eu consigo despertar a identidade delas para que elas venham a ser íntegros comigo, quer dizer inteiro. Integridade vem de ser inteiro. O que eu preciso fazer? Exerça a liderança conquistada e não a liderança imposta. Um curso que também está disponível para você lá no YouTube, que fala sobre isso, sobre duplicar as suas vendas em 90 dias. Você vai descobrir códigos chaves ali. Se for relevante para você e você executar, eu tenho certeza que você vai alcançar esses alvos que você tanto espera para o próximo nível. É isso aí. Muito obrigada pela participação de vocês. Essa live vai ficar gravada. Não esqueça, né, de você poder compartilhar se você achar que é relevante. Fica à vontade. Tenha a sua própria identidade bem estabelecida. E que Deus possa te abençoar e transbordar também cada dia mais. E seja você. Seja relevante. Seja um líder, um gerente. Alguém que vai fazer toda a diferença nessa terra. Você tem um marco nessa geração, um ponto de partida e que começa a partir de hoje e ainda em 2021 e que você entre 2022 acelerando o teu processo ainda mais, entendendo que não tem a ver comigo, com o meu, como nós falamos aqui, mas sim com o nosso. Beijo, Jesus te abençoe, Deus te abençoe e seja contigo. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.